Para criar a maquiagem perfeita, todos os detalhes são importantes. Desde o tom de batom até a fixação dos cílios. A cera para sobrancelhas pode ajudar se seus pelos forem rebeldes. A cera sempre virá em seu socorro características do cuidado facial. O cuidado com as sobrancelhas não dispensa a correção. A manipulação é feita por meio de vários métodos: pinça, linha, cera. Em um salão de cosmetologia, costuma-se usar cera para depilar as sobrancelhas. A maioria das moças faz a manipulação em casa. Sua execução levará 30 minutos. Mas o resultado será incrível. Algumas clientes confiam apenas em mestres experientes que usam um fio de seda para arrancar diferentes pelos. Em comparação com a pinça, o procedimento é menos doloroso. Um especialista pode produzir a forma desejada mais rapidamente. Repetir o procedimento em casa nem sempre é bem sucedido e requer alguma habilidade. O lápis de cera para sobrancelhas ajudará a acalmar os pelos rebeldes, dando-lhes volume e forma. O cuidado com as sobrancelhas ajudará ao óleo, que fortalece e torna os pelos mais grossos. Necessário: aplique óleo com uma escova de pentear rígida para fazer o cabelo crescer, nutrir e facilitar a modelagem. Enxague as sobrancelhas com água após cada tratamento. Use um líquido morno. Pentear pela manhã dará forma aos pelos. À noite, aumentará a circulação sanguínea e estimulará o crescimento, tornando-os mais maleáveis. Penteie e massageie ao longo da linha de crescimento em direção à têmpora. Tratamento de cuidados diários: tratar com óleo 2 vezes por semana. Para fortalecer os cabelos, são adequados os óleos de terbintina, ricino ou amêndoa. Periodicamente, faça uma massagem com os dedos, acariciando as sobrancelhas. A manipulação leva alguns minutos. Faça uma máscara de 20 minutos 2 vezes por semana. Ela inclui óleos, infusões de ervas e vitaminas que dão brilho e elasticidade aos cabelos. Dica: para economizar dinheiro, a coloração das sobrancelhas é feita em casa. As sobrancelhas são quebradas e retas, curvadas e arredondadas. Atenção! O formato adequado das sobrancelhas depende do rosto. Para as quadradas, adequadas; para altas e longas, para as oblongas, adequadas; para retas, para as ovais, arredondadas; para as redondas a melhor opção, levantadas com pontas arredondadas. Sobre a depilação de sobrancelhas, a correção das sobrancelhas com cera é realizada se necessário. Espessura, maciez, largura excessiva das sobrancelhas com vegetação desnecessária nas bordas, uma razão para usar cera para remover as sobrancelhas. O resultado é caracterizado por sobrancelhas duráveis, limpas e claras. Corrija as sobrancelhas depois de escolher o formato. Caso contrário, você terá que deixar crescer os pelos por muito tempo. As tiras para depilação de sobrancelhas têm vantagens: remoção do excesso de pelos em grandes quantidades, intervalo entre as sessões 1,5 mês, retarda o crescimento dos pelos, suavidade e limpeza da pele. A manipulação regular é a causa do afinamento e do crescimento lento dos cabelos. Tiras para sobrancelhas, rápidas e fáceis. A cera para depilação das sobrancelhas tem desvantagens: os erros cometidos se refletem negativamente na aparência e ficam visíveis por mais de um dia. A manipulação é acompanhada de vermelhidão da pele, que dura mais de 2 horas. O uso de material de cera quente provoca queimaduras. A remoção inadequada de resíduos de vegetação causa irritação na epiderme. A sessão é contraindicada nos seguintes casos: intolerância individual a produtos apícolas, presença de feridas, inflamações, cortes na área dos olhos ou sobrancelhas, marcas de nascença na área nasal, distúrbio do fluxo sanguíneo, doenças dermatológicas, irritabilidade. Cada mulher escolhe a melhor opção de depilação com cera, que varia por propriedades, modelagem, fixação, coloração. Por temperatura, é uma cera modeladora para a remoção de excesso de pelos. É dividida em cera fria, à venda, tiras prontas. É fácil de manusear em casa. A desvantagem é que ela não elimina todos os pelos da raiz e há o problema de pelos encravados. A cera quente requer aquecimento a 45 graus Celsius antes do uso. O aquecimento da cera quente é realizado a uma temperatura de 70 graus. A segunda e a terceira opções são caracterizadas pela remoção qualitativa dos pelos. Para a manipulação, use um derretedor de cera para sobrancelhas. Por textura, lápis com ponta de cera macia, massa de cera em gel. Cera dura tradicional. Cera para sobrancelhas. Ao usar as tiras de cera para sobrancelhas, a ênfase é colocada na adesão correta. Há tiras diferentes para a parte inferior e superior das sobrancelhas. O conjunto tem várias unidades e as tiras são descartáveis. Não deixam rastros de cera na pele. A vantagem: são baratas.
Desvantagens: às vezes não é possível remover o excesso de vegetação de uma só vez. Apesar das garantias do fabricante, não é fácil combinar a tira de cera com sua sobrancelha. Você terá de se adaptar. A dor é sentida. Dica: não custa nada consultar um maquiador qualificado antes de comprar as tiras para se proteger contra alergias e não comprar uma falsificação de segunda categoria. Realização de manipulações com tiras de cera. A opção mais simples é comprar tiras de cera prontas para depilação a frio. Será necessário esfregá-las nas mãos e aplicá-las na área necessária. Em seguida, remova-as com um puxão forte contra o crescimento dos pelos. Siga o seguinte algoritmo. Antes do procedimento, trate a área a ser manipulada com antisséptico para remover o excesso de gordura da pele e secar. Elimine os micro-organismos que podem infectar o sangue através das feridas. Trate a área ao redor das sobrancelhas com pó com um cotonete. Substitua por talco, se desejar. Prepare a cera. Se necessário, aqueça-a. Uma espátula de madeira é usada para aplicar o produto, que reveste uniformemente o cabelo. Não exagere na aplicação. Evite áreas que não precisam ser depiladas. A aplicação das tiras é feita ao longo do crescimento dos pelos. Uma extremidade, sem cera para segurar durante a remoção. Ela é deixada na ponta da sobrancelha. As tiras são aplicadas com cuidado. Pressione a tira para baixo e arranque-a com força contra o crescimento dos pelos. Quando os pelos indesejados não são completamente removidos, usa-se uma pinça. As manchas de cera são removidas com um cotonete embebido em óleo. Se houver dor, é aplicado gelo. Lápis de cera. O uso de cera para fixar as sobrancelhas envolve o uso de um lápis especial com as propriedades de uma vela, o que leva à aparência adequada de sobrancelhas excessivamente largas. Ele é vendido em um conjunto com sombras ou separadamente. Características distintivas do lápis. Modelagem de pelos rebeldes. Retenção da forma. Mantém as sobrancelhas com boa aparência durante todo o dia. Os pelos não ultrapassam o contorno e a cor não desbota. Adequado para meninas com cabelos secos. Obtenção de volume extra graças ao lápis. Coloração de sobrancelhas. Como usar a cera para sobrancelhas corretamente. Para aplicar a cera de sobrancelha, é necessário seguir um guia passo a passo. Primeiro, penteie os pelos na direção do crescimento. Esse procedimento é responsável pelo cuidado com as sobrancelhas. Se a cera for aplicada, dê imediatamente o formato correto às sobrancelhas. Não pressione o lápis com força. A cera é aplicada perfeitamente. A remoção do resíduo é difícil. Para obter uma tonalidade uniforme, as sobrancelhas são penteadas. Atenção! O esquema passo a passo permite que você obtenha um design atraente e facilitará o cuidado com a beleza das sobrancelhas. Depilação de sobrancelhas. Como fazer cera para sobrancelhas em casa. Às vezes, seu remédio favorito acaba, mas você precisa fazer maquiagem com urgência. As receitas populares ajudarão. Composição da cera que acelera o crescimento dos pelos. Você precisará de cera de abelha, 3 gramas, óleo de rícino, 15 ml, manteiga de karité, 15 ml. Dica: para calcular a dose correta de óleo, use uma pipeta ou seringa. 1 ml corresponde a 20 gotas. Os componentes são misturados e aquecidos em um banho de vapor. A massa líquida é resfriada e despejada no recipiente necessário. Por exemplo, um frasco de rímel ou um tubo bem fechado. Você precisará de um pincel, que é colocado dentro dele. A mistura resultante não difere em intensidade. Parece mais um gel e é conveniente aplicá-la com um pincel limpo. Cera para colorir. Para os proprietários de cabelos claros, será útil uma receita que não apenas conserta, mas também colore os cabelos. 2 pontos carvão ativado, 2 tabletes, cera de abelha, 1/2 colher de chá, óleo de jojoba e óleo de pêssego, 1 gota cada, vitamina E solúvel, 1 cápsula, manteiga de cacau, 3 gotas. A cera e o óleo são derretidos em banho-maria. As pastilhas de carvão vegetal são moídas em um almofariz ou medor de café até formar um pó, que é peneirado em uma peneira. A vitamina e o pó são adicionados à mistura derretida. Para uma composição com textura densa, um frasco é adequado. Aplique o remédio com um pincel chanfrado. Cera sobre gelatina. Ingredientes: óleo de lavanda, 2 gotas, gelatina, 1 colher de chá, óleo de pêssego, 1 gota, água, 150 ml. Tecnologia de preparo: despeje em um copo com gelatina líquida e mexa diligentemente. Quando a gelatina se dissolver,
Despeje o óleo e mexa delicadamente. Despeje o produto espessado em um frasco. Componentes da cera sobre gelatina. Dicas de cosmetologistas experientes. Ao usar cera para sobrancelhas, ela ouve as recomendações úteis de profissionais experientes. Ao escolher uma cera, estude as classificações do produto e selecione as opções adequadas. Em seguida, passe a estudar as avaliações online e elimine os produtos com um grande número de desvantagens. Ao comprar cera, preste atenção à data de validade na embalagem, verifique a composição química e a presença de conservantes e parabenos. Se você precisar de uma cera colorida, o principal é que ela corresponda ao seu tipo de cor. Loiras e morenas, pigmento marrom, morenas, preto. Uma cera incolor é uma opção vantajosa. A decisão de substituir a cera de loja pela cera artesanal é adequada para quem usa apenas cosméticos naturais. Modelar a coloração e a modelagem das sobrancelhas. Modelagem de sobrancelhas com cera. O uso de cera para sobrancelhas ajudará não apenas a remover os pelos indesejados, mas também a modelar as sobrancelhas, para dar e fixar a forma, além de pintar levemente. O produto é adequado até mesmo para iniciantes.